Sexta-feira, 21 de agosto de 2015, seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. O Fórum em Marau, que discutiu como melhorar as relações de trabalho, os direitos e a acessibilidade de pessoas com deficiência. Quem precisa de remédios e de atendimento público na área da saúde, como deve fazer se esse direito está sendo negado? Quem fala sobre este assunto conosco aqui no estúdio é a promotora de justiça, Cleonice Aires. Sábado tem prato tradicional na mesa gaúcha para ajudar crianças com diabetes em Passo Fundo. Hoje também tem dica de teatro e cinema para você aproveitar o seu fim de semana. E ainda, se você gosta de música, no quadro cultural Acorde, um quinteto sonoro formado por ex-alunos da UPF. É a banda Reino Elétron. Continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. A falta de profissionais qualificados é um dos problemas para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E discutir as relações de trabalho, os direitos e a acessibilidade de quem tem deficiência foi o tema da terceira etapa do Fórum Permanente de Debates, promovido pela Câmara de Vereadores, a APAI e a Associação Marauense de Portadores de Deficiência. Cerca de 40 mil habitantes vivem em Marau, de acordo com o censo realizado pelo SESI Marau. 945 pessoas têm algum tipo de deficiência e destas, apenas 150 estão inseridas no mercado de trabalho. E a terceira etapa do Fórum Permanente de Debates de Marau discutiu alternativas para mudar essa situação. Nós queremos, então, a partir daqui, elencar uma carta aberta, onde que as demandas elencadas em nosso município serão encaminhadas, seja ao Legislativo Municipal, Estadual ou Federal, seja ao Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, ou seja também para o Poder Judiciário. Nós queremos propiciar um debate amplo e com essas propostas encaminhar aos entes que são responsáveis, assim, a fim de buscarmos construir as políticas públicas para o nosso município. A falta de qualificação é outro fator que dificulta a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para o Juvenal, as empresas do município não conseguem atender às demandas de acessibilidade exigidas. As empresas muitas vezes não têm como adaptar adequado para que aquela pessoa seja contratada, então fica uma situação muito complicada, muito difícil, né? Porque chega na hora, eles querem, existe a demanda de pessoas com deficiência que querem trabalhar, mas não tem acessibilidade, não é de acordo, a escolaridade é baixa, né? Então é uma situação difícil. Pouca acessibilidade, pouco trânsito, às vezes o ônibus não tem um acesso, então a pessoa com deficiência no Brasil, infelizmente, ela fica um pouco limitada, né? Se a gente sai do país, a gente acaba vendo mais pessoas de cadeiras de rodas, mais pessoas transitando, e a gente pensa, puxa, será que tem mais pessoas com deficiência nesses lugares? Não, é que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não atingiu esse nível de acessibilidade. Depois de encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa, o governo do estado começa o processo de convencimento dos deputados para aprovar o aumento do ICMS. A alíquota geral passa de 17% para 18% e a de 25% para 30%. Para bebidas, cigarros, energia e telefonia. No pacote apresentado ontem, o governo também propõe parcelar dívidas de empresas com o Estado e mudança no calendário de pagamento do IPVA. Se as medidas forem aprovadas pela Assembleia, passam a valer em 2016. Bom, o assunto de agora é rotineiro, vem se agravando aqui no estado. Falamos dos casos de pessoas que entram com pedido ao governo do estado para a compra de um medicamento específico. Normalmente é para tratar alguma doença grave. Acontece que muitas vezes o pedido é aprovado e o remédio não é entregue. Bom, a dificuldade financeira do estado tem agravado situações como esta, mas não é só isso. O não repasse em dia dos recursos que são utilizados na área da saúde repercute no atendimento à população.
Nesse momento, o Ministério Público tem um papel bem importante. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a promotora de Justiça, Cleonice Rodrigues Aires. Doutora, seja muito bem-vinda ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui em um momento de dificuldade do estado do Rio Grande do Sul e que, de alguma forma, essa dificuldade também repercute no trabalho de vocês, promotores de justiça. Isso é inevitável, como eu imagino que também esteja sucedendo com a Defensoria Pública. Notadamente, em razão das demandas individuais, não é? Sobretudo de crianças, não é? E de idosos. Particularmente na minha promotoria, que hoje estou respondendo pelos idosos, há uma demanda significativa, sempre houve, aliás, mas todas as situações de crise causam essa repercussão, sobretudo naquilo que antes se resolvia administrativamente, né? E que hoje encontra um quadro difícil, né? Ou de ausência de medicamentos, ou de medicamentos existentes, mas ainda não prontos para dispensação. Enfim, não há como a crise não ter essa repercussão. Bom, doutora, especificamente para quem tem uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer, por exemplo, para a gente citar como exemplo, o paciente busca na Defensoria Pública o atendimento gratuito, entra com um processo na Justiça, recebe um parecer positivo, no sentido de que tem o direito a acessar esse medicamento. No caso de ele não ser entregue, pode entrar aí o papel do Ministério Público ou ainda não? É que, na realidade, cada processo judicial individual, dependendo de quem é o autor, se o autor é a Defensoria Pública ou o Ministério Público, né, ele tem um encaminhamento, que é um encaminhamento básico, mas depende de como é provocado pelo seu autor. Mas, de regra, nesse caso, havendo já uma determinação judicial, normalmente liminar, e um descumprimento, cabe bloqueio de valores, né, correspondentes àquele medicamento. O que o Ministério Público tem feito é já solicitar o bloqueio de valores previsíveis para uma medicação de maior prazo, 3 meses, 6 meses, justamente porque não estamos antevendo, não é, uma solução para essa crise. E isso é uma posição do Ministério Público que está sendo adotada individualmente nos processos judiciais, não é? Em nível institucional, o Ministério Público tem procurado, como tem sido noticiado, discutir, né, pelos chefes das instituições, com o governo do Estado, propostas, enfim, para a solução para essa crise, né? A recomendação para o paciente, para o usuário desses medicamentos, qual é, doutora? Bom, a orientação é sempre procurar ou o Ministério Público ou Defensoria Pública, não é? Que são hoje, enfim, as instituições que estão representando, que de regra são pessoas também em situações de carência, né? Carência social, carência econômica. O que facilita é que algumas estão organizadas em grupo, por exemplo, há um grupo que acolhe os portadores de alguma doença degenerativa. E isso também muitos conversam uns com os outros. Então, eu, por exemplo, como promotor, recebo uma demanda muito grande de idosos. Eu imagino que a Defensoria Pública esteja recebendo uma demanda muito grande de adultos não idosos e de crianças, não é? Então, de certa forma, meio que a sociedade vai se organizando mais pela identidade, talvez, da promotoria ou pela quantidade de demandas que vão sendo ofertadas. Doutora, há um olhar já especial do Ministério Público com relação aos hospitais, não me refiro só aos de Passo Fundo, mas também aos da região, pelo não repasse de verbas por parte do governo? Bom, nós estivemos em Porto Alegre no final do semestre passado, justamente tentando entender uma posição institucional e o que fazermos, cada promotor na sua comarca, porque nós temos, enfim, limites, né, de atribuição. E, ao final de um dia intenso de discussão com o secretário estadual de saúde, com o representante dos secretários municipais de saúde, chegou à conclusão que cada promotor na sua comarca teria inteira liberdade de decidir o que fazer. Então, os promotores, porque as realidades são muito distintas, hospitais pequenos e municípios pequenos estão sofrendo mais, em princípio, né, do que hospitais mais estruturados e municípios de porte maior. Então, cada promotor vai agir conforme, imagino eu, a provocação e a sua forma de entendimento e observando esses movimentos políticos que o Estado vem fazendo.
Eu sei que aqui em Passo Fundo, o Hospital da Cidade está sofrendo bastante, mas eles estão tentando administrar a crise no sentido de fazerem escolhas internas, né, de economia. Tenho acompanhado sem uma intervenção, não é? Mas já me coloquei à disposição e não sei no mais os outros hospitais, porque da comarca de Passo Fundo há uma centralização muito grande, né, nos hospitais aqui da região, no próprio acesso à saúde. Não tenho acompanhado as demais dos outros municípios da região que são fora da nossa comarca, não é? Doutora, muito obrigada pelas informações. A UPF-TV está sempre à disposição do Ministério Público para auxiliar também, informar principalmente a comunidade. Obrigada. Da mesma forma, o Ministério Público às ordens. Obrigada. Bom, e amanhã tem prato tradicional na mesa gaúcha para ajudar crianças com diabetes aqui em Passo Fundo. A jornalista Kelly Flores tem outras informações. Pela terceira vez vai ser realizado em Passo Fundo o acampamento da criança com diabetes. Um projeto que busca ajudar essas crianças a conviverem melhor com a doença no dia a dia. E para que seja realizada mais uma edição, a comissão organizadora está realizando atividades para arrecadar recursos. Aqui comigo, a coordenadora do projeto pela UPF, professora Cristiane Barelli. Professora, quais são as atividades realizadas durante o acampamento e quem pode participar? O acampamento é voltado para crianças de 6 a 12 anos incompletos de Passo Fundo e região, que têm a disponibilidade de passar de 12 a 15 de novembro, que está prevista essa edição. São atividades lúdicas de esporte, lazer, oficinas, brincadeiras, teatro, pintura, enfim, para que através da arte, do lúdico, a gente consiga transmitir mensagens e fazer troca de experiências sobre como ter promoção de saúde e qualidade de vida apesar da doença. Vocês estão realizando uma atividade nesse sábado para arrecadação, então, de recursos. Isso, em função da crise que vem se enfrentando, né, em todo o país, a gente teve uma diminuição do apoio dos financiadores e os pais, então, que já vem acompanhando desde a primeira edição, fizeram essa proposta de fazer uma vaca atolada drive-thru. Vai ser no estacionamento do CTG Lalau Miranda, a partir das 11 da manhã até as 14 da tarde. As pessoas que tiverem interesse precisam adquirir o convite previamente, que está quase acabando. Não precisa levar embalagem, nada. Basta chegar lá com o seu convite, vai passar na barraca, trocar o convite pela porção da vaca atolada e vai embora se deliciar em casa. Não precisa nem descer do carro. E aonde que dá para comprar esses ingressos? Os ingressos estão à venda aqui no Campus 1, no quiosque da Nestlé, no Centro de Convivência, no Campus 2, na Secretaria da Faculdade de Medicina, ou então conosco mesmo, que pode entrar em contato através do acampamentodiabetes@upf.br. Tá certo, obrigada, professora. Fica aqui o convite para que você também contribua com esse projeto que ajuda crianças com diabetes em Passo Fundo. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Kelly. Quem tiver interesse em participar da segunda semana do conhecimento da UPF, as inscrições estão abertas e vão até 18 de setembro. O evento faz parte da Mostra de Extensão Científica e Mostra de Extensão. Outras informações você consegue nesse endereço que aparece aí na tela ou através deste e-mail, semanadoconhecimento@upf.br. O evento será realizado de 3 a 6 de novembro aqui na Universidade. Depois do intervalo, o escritor Donald Schuller, uma referência na literatura nacional, palestrou na Academia Passo Fundense de Letras e ainda no quadro cultural Acorde, a sonoridade do quinteto Reino Elétron. Nós já voltamos.